Glória a Deus. Amém? Gente, hoje nós vamos percorrer um pouco a palavra de Deus e nós vamos dar continuidade no estudo que nós iniciamos na quinta-feira, e foi sobre batalha espiritual. Amém? Se você perdeu a pregação de quinta-feira, depois vai lá no canal e assiste. Amém? Que Deus vai falar muito ao teu coração. Na quinta-feira nós falamos sobre os campos de batalha que temos. E a verdade é que todos nós temos batalhas espirituais. Até o último dia da nossa vida nós teremos. E desde o dia que nós nascemos, nós já tínhamos batalha espiritual. E nessas batalhas espirituais que temos, o nosso inimigo, que é Satanás, com os demônios, a terça parte dos anjos, que eram anjos, que Lúcifer conseguiu enganá-los, conseguiu convencê-los de que conseguiria ocupar o lugar de Deus, e todos eles então foram expulsos do céu por Miguel. E a quantidade de demônios que tem na face da terra é um número muito maior do que a quantidade de seres humanos que tem. Então a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que Satanás anda ao nosso derredor, bramando, procurando um lugar, procurando alguém que ele possa tragar e destruir. Jesus fala no livro de Lucas capítulo 11 que quando um demônio ele é expulso, esse demônio anda por lugares áridos. Se ele encontra uma outra casa, uma outra pessoa para ele possuí-la, habitá-la, aquela pessoa que foi liberta fica em paz desse demônio. Porém, se ele não encontra, ele volta e traz outros espíritos 7 piores. Ou seja, a nossa batalha espiritual não acaba quando fazemos uma campanha de libertação, não acaba quando o pastor ora e expulsa o demônio. É uma batalha espiritual constantemente. Eu conheço homens que tiveram 10 anos de vitória na presença do Senhor, servindo ao Senhor, mas que um dia Satanás o venceu, outros com 20, 30, 40 anos, 50 anos. Então, o que nós estamos aprendendo nessa noite é um ensinamento que precisamos utilizar para toda a nossa vida. Eu vou passar de forma bem rápida, porque a gente quer dar mais alguns passos hoje, importantíssimos, sobre esse entendimento. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, você pode abrir a sua Bíblia aí, por favor? No demais, irmãos meus, Efésios 6,10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Precisamos viver firmes, andar firmes na fé, andar firmes, revestidos de poder. Deve ser nosso objetivo e nossa preocupação nos revestir, nos encher de poder diariamente, nos manter bem espiritualmente, porque Satanás tem ciladas, estratégias. Satanás, para você ter uma ideia, ele enganou a terça parte dos anjos. Para você ter uma ideia, Satanás vem atuando na terra desde que Deus criou o primeiro homem. Então, Satanás ele é um tremendo de um caçador experiente, cheio de estratégias e planos. E alguém aqui já caçou alguma coisa? Eu só cacei pombinha, rolinha. Então, tem caçadores que caçam leão, elefante. Tem caçadores que caçam animais muitas vezes maior do que ele, mais forte. Baleia, tubarão, urso. E esses caçadores, para alcançarem seus objetivos, eles usam estratégias ciladas. E a mesma coisa é Satanás contra nós. Ele vai usar suas ciladas. E a oração é extremamente importante para que a gente possa vencê-lo. Amém? A nossa oração pedindo: Pai, não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal. Glória a Deus. 2 orações importantes. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todos nós temos que lutar contra Satanás e seus demônios. E aqui fala de uma luta que todos nós temos nas áreas celestiais, nas áreas espirituais. Para você ter uma ideia, esses demônios aparecem, eu me lembro agora de duas vezes. A primeira é Daniel. Quando começa a orar, a Bíblia fala que o anjo Gabriel demora 21 dias. E o anjo Gabriel aparece para Daniel e fala: varão valoroso, o Senhor é contigo. Desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus já tinha ouvido e já tinha me enviado para trazer a resposta a ti. Porém, um principado, um demônio príncipe, o príncipe da Pérsia, me resistiu. E precisou Miguel vir lutar contra ele para me liberar, para que eu viesse. E eu estou retornando para continuar a luta, porque Miguel está lá lutando. Eu vim trazer o recado, mas já estou voltando. Ou seja, a ordem era para Daniel, mesmo recebendo a resposta, continuar orando. Glória a Deus. A ordem de Deus é: recebeu a bênção, continue em oração. Recebeu o milagre, continue em oração. Então eu quis abrir aqui em Efésios para falar dessa luta espiritual nas regiões celestiais. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 10: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Segunda luta que nós temos é na mente, espíritos que agem em nossa mente e nos convencem de desobedecer a Cristo Jesus. É a nossa segunda batalha, que se levantam com conselhos, que se levantam contra o conhecimento de Deus, levando cativo palavras que nos levaram a obedecer a Deus. A palavra veio, nos levou a obedecer a Deus, e Satanás veio e roubou de nós aquela palavra que nos levou a obedecer ao Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Ou seja, pessoas que eram fiéis, vou usar o exemplo do dízimo, mas veio uma dificuldade, Satanás veio e levou aquilo e levou o entendimento da obediência. Deus não quer que você deva também, né? As contas aí acumularam, Deus não quer que você passe fome, né? E aí o diabo vem e leva aquela palavra que tinha nos levado a obedecer a Cristo Jesus, nos fazendo desobedecer a Cristo. Eu fui vítima disso, sabe? Quando eu entendi a graça, pastor, quando eu entendi a graça, a Bíblia fala que pela graça sois salvos. Eu falei: pela graça, então já corri para o pecado já. Até que eu li Romanos capítulo 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira alguma, nós que estamos mortos para o pecado. Então eu percebi que já tinha tido pessoas que tinham sido vítimas desse demônio que usava do entendimento da graça para levar pessoas ao pecado. Uma outra coisa, a Bíblia fala que Satanás usa a palavra para levar Cristo a desobedecer a Deus. Satanás, ele é especialista em usar a palavra para nos levar a desobedecer. Fui vítima também de uma outra palavra que se encontra em Romanos, que diz assim: não há um justo sequer, não há homem que não cometa falhas. Então Satanás colocou na minha mente que todo mundo cometia falha, então que eu podia estar livre para cometer alguma falha. Ou seja, esse inimigo, ele é muito astuto, e só a oração pode nos dar a vitória nessas batalhas espirituais que temos em nossa mente, e continuarmos firmes em obediência a Deus. Vai dando glória aí, crente, que hoje o fogo vai cair aqui neste lugar. Terceiro tipo de batalha, e essa batalha tem levado muita gente à destruição, é a batalha dos sentimentos. Praga do sentimento. Antes de casar com essa amada esposa aqui, irmão, toda a cidade que eu ia pastorear eu gostava de alguém. Chegava numa cidade, já chegava gostando de alguém. Eu acho que é essa que é a minha esposa. E eu me lembro que eu cheguei em uma determinada cidade
e vi uma moça e falei: tô pregando lá, Gabriel. Eu falei: essa daqui é minha esposa. E aí tinha a campanha do quadro da família, e a gente foi e colocou as fotos, e todo dia eu ungia. Cada foto eu ungia 1, 2 vezes. A dela ungia 10, 20, 30. E Deus começou a falar comigo que não era da vontade dele, mas o sentimento falava mais alto. Depois Deus usou um pastor auxiliar que eu tinha, eu expulsei do escritório. Usou um outro, eu expulsei do escritório também. E eu falei: eu não quero nem saber, não vou nem orar para Deus não falar comigo, porque é ela mesmo. E aí eu fui dormir, na verdade, tive um sonho. E no sonho foi claro Deus falando que eu podia casar com ela, mas perdi o ministério. Irmão, o sentimento, ele tem derrubado muita gente. O sentimento tem feito homens casados abandonar a esposa, levado homens a adulterar. O sentimento tem feito pessoas casar errado. Aliás, além de casar errado, ficar vivendo uma ilusão. Ilusão. Sabe aquela ilusão? Ele está com a outra, mas estou aqui aguardando, Deus vai trazer ele de volta. E sofrer. Então tem demônios que trabalham e atuam nos sentimentos. Porém, a Bíblia fala que esses demônios atuam nos filhos da desobediência. Em nós só há um sentimento, que é Filipenses. A Bíblia Sagrada fala: tendo portanto o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, abriu mão das suas vontades, do seu querer, e tomando a forma de servo. Só há um sentimento em nós: somos servos do Senhor, dispostos a fazer a vontade do Senhor. Aleluias! Esse era o sentimento que havia em Cristo Jesus, o sentimento de que na minha vida o que vai se manifestar é a vontade do Senhor. Glória a Deus. A gente pode orar: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, expondo a nossa vontade, mas todavia seja feito conforme tu queres e não conforme eu quero. Terceiro tipo de luta espiritual, no livro de Atos, olha o que Pedro fala para Ananias. Disse então Pedro a Ananias, Atos 5:3: por que deixaste Satanás encher teu coração? Primeira batalha espiritual na Bíblia Sagrada. Dá mute nos microfones todos, deu? Primeira batalha espiritual na Bíblia Sagrada foi a batalha do coração. Livro de Gênesis, pastor Rando, capítulo 4, Deus fala: Caim, por que deixaste Satanás encher teu coração? Primeira batalha espiritual foi a batalha do coração. Ananias perdeu, deixou Satanás encher teu coração. E tem gente que perde, deixa o Satanás encher o coração dele de mágoa, encher o coração dele de ódio. Jesus fala no livro de Lucas: não deixe Satanás, acautelai-vos, para que Satanás não venha encher teu coração com os prazeres da vida, e aí Jesus vai falando de uma lista ali. Judas Iscariote foi outra vítima. A Bíblia fala que Judas está na Santa Ceia, João capítulo 13, versículo 2: e acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, o desejo de traí-lo. Nós vemos uma outra vítima no livro de Atos capítulo 8. Um homem que se batizou, se converteu, estava todos os dias no culto, e o nome dele era Simão. Porém Satanás encheu o coração dele de amargura e laço de iniquidade. Uma outra batalha espiritual que se mostra na Bíblia, para tirar da nossa mente que só batalha espiritual é só na mente, como a gente muito ouve. Livro de Lucas capítulo 11, versículo 14 diz: e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. O demônio era mudo. Lucas capítulo 13, versículo 10: uma mulher que era encurvada, o demônio estava no corpo dela, fazendo ela ser corcunda, e de modo algum se endireitava. Demônios que agem na saúde. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. O Senhor é digno de glória, digno de honra. Mateus capítulo 16, versículo 18, por favor, abra. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Esta palavra significa que por causa daquela revelação que Pedro teve, tu és o Cristo, Filho de Deus, por causa daquele entendimento, por causa daquele reconhecimento que Cristo Jesus era o enviado de Deus, que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus, Jesus estava dando para ele as chaves do reino dos céus, revelações, entendimento. Assim como ele está dando para a igreja revelações, entendimento. Essa é a chave que Jesus deu para Pedro. O entendimento da autoridade que está sobre a igreja. Essa é a chave que Jesus dá para aquele que reconhece que ele é o Cristo. Ele começa a dar o entendimento. No Velho Testamento, eles tinham pouquíssimo entendimento, porque eles não tinham a Bíblia. No Velho Testamento, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, falando com eles. O Espírito Santo só vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Eles não tinham revelações no Antigo Testamento, raramente. Daniel teve uma revelação. Eliseu teve uma revelação que maior era aquele que estava com eles. Mas entendimento como nós podemos ter, eles não tiveram. Entendimento como Paulo teve, como a igreja passou a ter, eles não tiveram. Glória a Deus. Então, aqui em Mateus capítulo 18, eu estou resumindo, porque temos muitos assuntos para falar nessa noite. É que quando Pedro reconhece que Jesus é o Cristo, Jesus fala: eu te darei as chaves do reino dos céus, os segredos do reino dos céus. O segredo para você colocar o reino dos céus agindo em seu favor. Aleluias. Ao ponto de Pedro estar subindo para a oração, vê um paralítico e fala: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Ao ponto de Pedro reconhecer tanto a autoridade que tinha, que pela sombra curava-se os enfermos, expulsava-se os demônios. Então qual é a chave que Deus nos dá do reino dos céus? É a chave do entendimento da autoridade que possuímos. E nesse versículo fala que os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja é a responsável em marchar contra o inferno. A igreja não tem medo do inferno, a igreja não tem medo de Satanás e os teus demônios, mas a igreja é a responsável em marchar, ir em direção e destruir o inferno. Jesus então dá para eles algumas chaves. No livro de Marcos capítulo 16, Jesus começa a dar as chaves, os entendimentos, as revelações. Porque, escute, se a gente baseasse pelo entendimento dessa palavra: edificarei a minha igreja, os portões do inferno, e te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. A gente podia, vem aqui minha esposa, vem aqui.
A gente podia sair ligando qualquer coisa. Dá a mão, por favor. Eu ligo agora com a minha esposa, no nome de Jesus, que amanhã na conta da igreja vai ter 1 milhão. Não é assim. Eu ligo agora com a minha esposa, porque se fosse baseada pela maneira que está escrita, eu ligo agora, que em 24 horas, Planaltina toda vai estar diante de Jesus. Não é assim. Jesus começa falando: os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele dá continuidade no assunto. Eu vou te dar a chave, o que vai fazer os céus agir como é comigo. Eu te dou a chave, o entendimento que vai fazer os céus operar em seu favor. Quando foram prender Jesus, Jesus falou: não façam nada, porque eu poderia mandar agora e uma legião de anjos vir acabar com tudo isso aqui. A chave é essa, o entendimento de fazer os céus se mover em nosso favor. Diga glória a Deus. Primeira chave que Jesus deu para Pedro e a sua igreja, Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Primeira chave que Jesus dá para a igreja, que faz os céus agir, é o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Eu me lembro que o primeiro demônio que eu expulsei, eu tinha de 1 para 2 meses de convertido, com um brinco de argola nessa orelha e um bermudão verde com a cuecona aparecendo, irmão. O primeiro demônio que eu expulsei foi assim. Porque o poder não está sobre a pessoa, mas o poder está na chave que Jesus deu. E qual é a chave? É o entendimento de como fazer a coisa acontecer. Agora olha para mim. Tem coisas que a gente faz que dá certo, né? Vem uma inspiração e a gente faz e acontece. E aí a gente vai fazer de novo da mesma forma. Aprendi o segredo e não funciona. Porque o segredo foi aquela inspiração que Deus deu. Quem está entendendo, diga graças a Deus. E a gente vai entender que a chave que faz os céus agir, sim, é o nome de Jesus. Porém, olha o que Jesus diz. Aleluias. Tem alguém vivo aqui nessa noite? Aleluias. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, por que esse pai trouxe o seu filho possesso de demônios e nós não pudemos expulsar? Por que nós não conseguimos? Mateus capítulo 10, versículo 17. Mateus 17, 19. Mateus 17, 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Não entendemos, usamos o nome de Jesus, fizemos da forma que o Senhor disse, mas tem um segredo, amém? O reino dos céus tem os seus segredos. E Jesus disse-lhe: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e jejum. Então o que faltava? Bom, eles usaram o nome de Jesus, mas tem casta, tem alguns demônios que só são vencidos através do jejum, da oração. E na Bíblia Sagrada eu encontrei um texto interessante. Escuta isso. A Bíblia fala aleluias, no livro de Juízes capítulo 20, eu vou resumir a história. Juízes capítulo 20, a Bíblia fala que um levita está indo com a sua concubina de viagem, e ele decide parar em Gibeá, na cidade de Benjamim. Quando ele chega nessa cidade para passar a noite, o povo de Gibeá, alguns homens,
vão atrás desse levita, e ele quer violentar o levita. Porém, o dono da casa que os recebeu falou: não faça mal a esse homem, porque é meu hóspede, eu tenho minhas filhas, pegue minhas filhas. Mas acabou que quem foi entregue para aqueles homens fazerem suas maldades foi uma concubina. Concubina era uma serva esposa. E esses homens violentaram esta mulher a noite toda e a mataram. Esse levita pega esta mulher e ele corta ela em 11 pedaços e manda um pedaço para cada tribo de Israel. Israel se reúne e vão querer saber o que aconteceu. Chegam até o levita e falam: conte para nós o que aconteceu. E ele conta toda a situação. A Bíblia fala em Juízes capítulo 20, versículo 2: e dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé, que arrancavam a espada. Se apresentam das 11 tribos, 400.000 homens. E eles se levantam com fúria. No versículo 12, Juízes capítulo 20, versículo 12: e as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles filhos de Belial que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos. E os filhos de Israel, antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens, que arrancavam a espada fora. Os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Então, das 11 tribos, 400.000. Da de Benjamim, 26.000. Poxa, o povo de Deus que está agindo corretamente, que queria apenas pegar os homens que fizeram mal à mulher e puni-los, porém Benjamim, o povo de Gibeá, não autorizaram, reuniram um exército de 26.000 contra 400.000, a vitória é facinha, é ou não é? Se for pelo lado lógico, sim ou não? Agora a coisa piora, preste atenção o que acontece. No versículo 18, olha só: e levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel. Os 400.000 homens sobem a Betel, o lugar santo, a casa de Deus, e perguntaram a Deus e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Judá foi, sabe o que aconteceu? Levaram penha, apanharam. Eles se entristecem, voltam a buscar Deus e oram de novo. Versículo 21: então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Perderam a primeira guerra. Versículo 23: e subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor à tarde. Choraram e perguntaram ao Senhor dizendo: tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Deus está mandando eles irem, sim ou não? Vai lá, vão contra eles. Assim como Deus fala: vai, Danilo, expulsa os demônios. Vai, Danilo, cura os enfermos. Vai, Danilo, faz minha obra. Eles foram e perderam por 2 vezes. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Dá um nó na cabeça, sim ou não? Agora, olha a terceira vez. Terceira vez, versículo 26: e todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. Na terceira vez, apenas não choram, jejuam. E jejuaram até a tarde. Pessoal, todo mundo de jejum.
e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor, ofertaram ao Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. A terceira vez, não foram por causa da quantidade de guerreiros, não foram por causa da sua força humana, foram de jejum. Jejuaram, se santificaram. Tem batalhas espirituais, Jesus foi bem claro que tem que ter o jejum. Tem caça de demônio que só é vencida através de oração e jejum. Eles foram prova viva disso. O interessante é que o Velho Testamento ele é um exemplo para nós. Nós estamos vendo um povo que estão agindo de forma lícita. Pastor Danilo, eu estou tudo certo. Sabe, pastor Danilo, estou tudo certo. Estou certinho, seguindo a direção de Deus, pastor, em obediência. O que está me faltando? Jejum. Porque tem demônios que só são vencidos pelo jejum. E muitas vezes a gente quer lutar pela sabedoria humana, não é? Capacidade humana, inteligência humana, mas não é contra a carne. A luta deles, pastor Orlando, não era contra a carne. A luta deles não era contra o sangue. A luta deles era espiritual. Quem está entendendo? Diga graças a Deus. Avançamos um pouco na batalha espiritual, entendendo as chaves que movem o reino dos céus. O que levou Daniel a vencer o príncipe da Pérsia foi o seu jejum de 21 dias. E não foi um jejum pré-determinado, vou entrar em oração e jejum durante 21 dias. Foi uma determinação no seu coração, vou jejuar até que a resposta venha. E o interessante é que quando Daniel inicia o seu propósito, por causa da sua oração, do seu jejum, houve uma batalha espiritual. E assim é nós, irmãos. Eu não sei você, mas eu lembro que eu tinha um amigo pastor, e aonde ele estava eu corria para ficar perto dele. Isso daí nos primeiros anos da minha conversão. E eu o admirava, eu o amava, eu queria estar do lado dele. E eu me lembro que um dia eu vi ele de longe e corri para ficar perto dele, porque sempre ele pregava para mim. E ele chegou desanimado e falei: pastor, eu vou parar de orar. E quanto mais a gente ora, completa, por favor. Quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. Quanto mais a gente ora, pior fica. É ou não é? E foi assim com Daniel. Foi assim com esses guerreiros. Mas a batalha espiritual só foi vencida através do jejum. Teve um outro caso na Bíblia, que foi no livro de 2 Crônicas. Então, primeira chave que move o reino dos céus, o nome de Jesus. Segunda que falamos, jejum. Glória a Deus. Olha essa. Aqui ele usou 2 armas para vencer o império das trevas. Irmão, esse tempo vai ser um tempo de muitas vitórias para nós. Esse tempo, esses dias a partir de hoje vai ser dias de muitas vitórias na nossa vida. Deus está nos dando chaves, entendimentos que trarão uma transformação muito grande na nossa vida. Você não vai se arrepender de lutar. Você vai ver com seus olhos o quanto foi importante você ter lutado, quando você vê toda a sua casa transformada, toda a sua família avivada e transformada pelo poder de Deus. Amém? 2 Crônicas capítulo 20. Olha o que a Bíblia diz. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá.
Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. Quando a grande multidão veio, a grande luta veio contra ele, uma grande multidão, ele temeu. Duas armas ele usou: oração e jejum. Oração e jejum. No versículo 4: e Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Você sabe o final dessa luta. Eles venceram. Mas teve uma terceira arma que eles usaram. Versículo 15. Por favor, vamos ler. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Giz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Ele já começa a colocar a terceira arma em ação: adoração. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Terceira arma de guerra: louvor. Tem um ditado que diz: quem canta seus males. Quando Saul estava endemoniado, Davi expulsava o demônio como? Louvor. Então vimos uma arma, o nome de Jesus. Porém Jesus falou que tem casta, que não é só o nome, tem que ter o jejum. E aí nós estamos vendo uma grande multidão agora, que é vencida, uma grande luta que é vencida pela oração, jejum e adoração. Aleluias. Paulo e Silas estavam presos. Perto da meia-noite começaram a adorar. E a Bíblia fala que houve um terremoto naquele lugar. E a Bíblia fala que as prisões foram quebradas, as correntes foram quebradas. Uma arma que move os céus: louvor. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. A gente faz esse trabalho de evangelismo na rua, irmão, e é notório a transformação no mundo espiritual através do louvor. É notório a transformação que há no ambiente através do louvor. Eu fiz durante muitos anos na Feira do Rolo, ali em Ceilândia. E quando as pessoas, até hoje, quando nos vê, volta, vem. Porque o louvor, ele também abre os céus, e ele traz o reino de Deus. Se a palavra de Deus fala que Deus habita no meio dos louvores, a Bíblia fala que Jó, ele louvou o Senhor e diz: tudo que eu tinha era de Deus. Ele deu e ele mesmo tomou, cai por terra os inimigos de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. E Satanás foi vencido, porque o que aconteceu com Jó foi uma prova viva de que tem homens que podem passar pelo que for, que permanecerão fiéis. Então estamos vendo mais um exemplo de uma batalha espiritual que foi vencida através da
oração, jejum e louvor. Eu não quero aqui nessa noite nada além de que você entenda e execute. Eu quero me incluir e executemos juntos para termos grandes vitórias. Tem vidas aqui que vão fluir, a sua vida vai fluir. Lares aqui que serão transformados através dessas chaves que Deus está nos dando. Já vai louvando aí, crente, no teu coração. Já vai louvando aí, porque Deus vai fazer grandes coisas aqui. E aconselhou-se, escute isso, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: o louvor estava, os adoradores, na frente do exército armado. Os armados estão aqui, os levitas e adoradores estão na frente. Glória a Deus. Davi foi um grande vencedor, porque era um adorador. Glória a Deus. E todo crente que é um adorador, esse tem grandes vitórias. Aleluias. Glória a Deus. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, olha só que forte. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs-se emboscada com os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas. Ao tempo que começaram com júbilo e louvor, quando começaram a louvar, Deus e o exército do céu começou a agir. A murmuração é o contrário do louvor, assim como o medo é o contrário da fé, e a murmuração é uma praga. Porque murmuração, reclamação, é o contrário do louvor, assim como o contrário da luz é as trevas. Então, quer que Deus haja no seu ambiente de trabalho, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Você já percebeu que no céu é um lugar que vai ter uma coisa e muito: louvor, santo, santo, santo é o Senhor. O céu é um lugar de música, é um lugar de louvor, é um lugar de adoração. Quando nós íamos ministrar na rua e eu pegava o microfone, eu comecei em 2007 e começava a pregar, era 1, 2, 3, 5 pessoas que paravam para ouvir o evangelho. Agora, quando eu tive coragem de levar o tecladinho e começar a cantar: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, era 30, 40, 50. O que a minha pregação, quando eu chegava e pregava raça de víboras, eu me lembro que eu estava lá pregando em Santa Maria, Apocalipse 28, ficaram de fora os abomináveis, os incrédulos, os adúlteros, as prostitutas, os mentirosos. E veio uma senhora desse tamanhozinho assim, braba, para me bater. Você quer dizer então que as prostitutas não vão para o céu? E eu parei assim com o microfone, ela veio braba. Eu falei: e agora, o que eu vou fazer? E tinha um bocado de gente, né? Era no mercado. Eu falei: é o que a Bíblia fala. E ela disse: sabe por que eu sou prostituta? Eu falei: não sei, mas quero saber. E tentando falar calma para acalmar ela, né? E ela brava pra caramba, gente. E ela começou a falar. E aí a Bíblia fala para vencer o mal com o... O que eu fiz? Eu dei um passo e abracei ela. Quando eu abracei ela, ela chorou mais tanto eu comecei a orar. Ela tinha sido violentada pelo seu pai, e por causa daquele abuso, ela se revoltou e foi para as ruas. E ela entregou a vida dela para Jesus, para a glória e honra do nome do Senhor. Agora, é uma arma de guerra. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs-se emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados.
porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando-se eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. A batalha foi vencida através da oração, jejum e do louvor. Glória a Deus. Aleluias. Oração, jejum e o louvor. Deus nos deu algumas chaves nessa noite que fazem o reino dos céus agir. Eu anotei uma coisa que eu queria ler para você. Escute isso, por favor. Jejuar modifica a regra, disciplina a alma, e na sua abstinência do mundo, as portas do paraíso são abertas. O interessante é que alguns homens perderam a bênção por causa da comida. Adão, Esaú, por causa do desejo desenfreado, trocou sua bênção por causa da comida. O interessante é que quando Jesus vai falar do povo na época de Noé, ele fala: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Deus vai falar comigo: crente que tem tanto prazer no jejum ou na comida que está difícil de jejuar. Fala Deus comigo. Irmão, tem crente que Satanás está prendendo tanto ele, que é só abrir um jejum que sem dor de cabeça. Pastor, não sei porquê, pastor. Eu começar a jejuar, a cabeça dói. Eu começar a jejuar que eu fico irritado, dou coice em todo mundo igual um cavalo bravo. O jejum modifica a regra, disciplina a alma, e na sua abstinência do mundo, as portas do paraíso são abertas. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé. O jejum vencerá a batalha e colocará o inimigo para fugir, mesmo quando a derrota no passado tenha se repetido por muitas vezes. O povo de Gibeá, cidade de Benjamim, procuravam, e aí é outra coisa aqui. O jejum vencerá a batalha e colocará o inimigo para fugir, mesmo quando a derrota no passado tenha se repetido por muitas vezes. Pastor, já tentei tanto, já lutei tanto. O que falta? Nós falamos sobre 4 armas. 4 armas que fazem o reino dos céus entrar em ação: oração, jejum, louvor e o poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos nessa noite.